denúncias de irregularidades, escândalos envolvendo ministros do governo Dilma, Palocci, Alfredo Nascimento, Wagner Rossi, Pedro Novaes, Orlando Silva, Carlos Lupe. E por ter revelado que não votou na presidente eleita Dilma Rousseff, Nelson Jobim pediu demissão. Ao todo, já deixaram o governo 7 ministros. Vamos relembrar. Junho de 2011, Antônio Palocci, na condição de ministro-chefe da Casa Civil de Dilma, teve o patrimônio exposto por reportagem da Folha de São Paulo. Ele havia duplicado a fortuna entre 2006 e 2010, quando foi deputado federal, e manteve, paralelamente, uma consultoria privada. Palocci caiu. Julho de 2011, Alfredo Nascimento, ministro dos Transportes, pediu demissão após a avalanche de evidências de superfaturamento de obras e recebimento de propina, envolvendo servidores na pasta sob sua responsabilidade e órgãos a ela ligados. Agosto de 2011, Nelson Jobim, ministro da Defesa, após declarar que votou em Serra. Em 2010, foi pressionado a sair. Ainda em agosto de 2011, investigação da Polícia Federal comprovou que o então ministro Wagner Rossi da Agricultura estava envolvido em associação ilícita com empresas com interesse no ministério e até efetivar contratos em troca de financiamento de campanha. Rossi entregou sua carta de demissão 13 dias depois de Jobim. Setembro de 2011, Pedro Novaes, indicado por José Sarney para o Ministério do Turismo, envolvido em irregularidades, usando dinheiro do Ministério para pagar empregadas em motéis caríssimos. Também com ele começa a se perceber o esquema das ONGs. Segundo a Polícia Federal, foram detectados indícios de desvio de dinheiro público no convênio de R$ 4.400.000, firmado em 2009 entre o Ministério e o Ibrase. Novaes entregou a carta de demissão no dia 14. Outubro de 2011, Orlando Silva foi denunciado formalmente por fazer parte de um esquema de desvio de recursos do programa Segundo Tempo, que dá verba a ONGs para incentivar jovens a praticar esportes. A acusação foi feita pelo policial militar João Dias Ferreira. Orlando Silva foi forçado a pedir demissão no dia 26. Novembro de 2011. Carlos Lupe, ministro do Trabalho e Emprego, é acusado por cobrança de propina, comissão de 5% a 15% do valor dos convênios para resolver supostas pendências por parte de seus subalternos em praticamente todos os convênios, particularmente com ONGs, que o Ministério do Trabalho e Emprego tem firmado. Dezembro de 2011, após a Comissão de Ética Pública da Presidência da República pedir que a presidente Dilma exonerasse Lupe por causa de uma série de denúncias de irregularidades na pasta, não teve jeito. Carlos Lupe pediu demissão do Ministério do Trabalho e Emprego. Foi o 7º ministro a deixar o governo, o 6º a cair envolvido em escândalos de corrupção no mandato da presidente Dilma Rousseff. As denúncias de irregularidades chegam aos ministérios das cidades e do desenvolvimento agrário, comandados respectivamente por Mário Negromonte, do PP, e Afonso Florencio, do PT, e ganham espaço nos noticiários e a indignação dos brasileiros. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara votou pela convocação do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, do PT. Mas o governo lançou mão de sua ampla maioria para evitar que Pimentel fosse convocado. O Ministério Público de Minas Gerais investiga contratos firmados pela Prefeitura de Belo Horizonte e empresas clientes da P21 Consultoria e Projetos Limitada, comandada por Pimentel em 2009 e 2010. O ministro afirma que em nenhum momento forneceu à empresa informação privilegiada ou pediu que fosse beneficiada em contratos. A presidente Dilma recomenda a Pimentel uma postura transparente. Resta ainda uma esperança, a reforma ministerial, que acontecerá no início do ano de 2012.